Eu confesso que os versículos que eu vou ler hoje não são desconhecidos, mas que quando eu li, meditando neles, eu chorei muito. Quer saber quais são? Oi, eu sou a Sayuri aqui do Engrenagens e hoje eu gostaria de falar sobre o preço do discipulado. Vou ler com vocês Lucas 14, 25, que diz assim: Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Agora eu vou pular para o 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Assim, eu já tinha aceitado a renúncia financeira, a renúncia dos tesouros, né? A palavra de Deus diz que o reino dos céus é como um tesouro, né, que um homem encontrou num campo e ele foi e vendeu tudo que ele tinha e adquiriu aquele campo, né? Ou seja, né, o reino dos céus são todos os nossos recursos, né? Tudo aquilo que a gente tem como tesouro, né? Eu e o Bru, a gente não tem muita coisa, a gente não tem muitos bens, a gente não tem nem móveis direito. E pra mim é fácil renunciar a essas coisas porque o que a gente tem é muito pouco, né? Não sendo ingrata, sou muito grata por aquilo que a gente tem, mas nós nunca fomos muito caprichosos com a casa e tudo mais, então é mais fácil, né? Ultimamente a gente tem orado mais pedindo pra Deus, né? Não, Deus, a gente quer agora mobiliar nossa casa, deixar ela mais decoradinha, mas isso nunca foi prioridade pra gente. Então eu já tinha aceitado que talvez eu tivesse que renunciar a alguns bens em favor de Deus e que estava tudo bem em relação a isso. Mas esses versículos que eu li com vocês falam sobre um tesouro ainda maior do que os nossos bens, que são as pessoas que a gente tem ao nosso redor, as pessoas que a gente ama. E quando eu li essa passagem, eu chorei muito, muito mesmo, porque na minha cabeça eu pintei o pior cenário. Eu falei pra Deus assim: então quer dizer que numa situação de perigo, se tiver lá a Laura e Jesus, eu tenho que salvar Jesus e deixar a Laura? E aí eu falei pra Deus: Deus, é duro demais, eu não consigo, eu não cheguei nesse nível de amor ainda, sabe? É difícil demais pra mim. E eu chorava, eu falava: nossa, Jesus, eu achei que eu tava em outro nível, mas agora eu percebi que falta muito ainda pra mim. E de repente eu percebi que Deus não tinha me pedido sacrificar a Laura, né? Na Bíblia, o único sacrifício que eu lembro que Deus pediu foi de Abraão sacrificando Isaac. E esse sacrifício não aconteceu, na última hora ele não aconteceu, né? O sacrifício humano que aconteceu na Bíblia foi de Jesus por nós, né? O que Jesus estava pedindo, o que Jesus está pedindo nessa passagem é que a gente o ame mais. Ele não tá falando que ele vai pegar a nossa família e vai sacrificar e vai jogar no bicho e tudo mais. Não é isso, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que tomar o cuidado, né, de não julgar a Deus como a gente julga os homens, né? A gente não quer entregar o governo da nossa vida para Deus porque a gente está acostumado com pessoas sendo desonestas, né? Com governadores corruptos, com balanças desonestas, mas Deus não é assim. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é misericordioso, nosso Deus é um Deus que se arrepende do mal. Então a gente pode confiar, né, que quando a gente entregar para Deus, aquilo não vai ser em vão. Eu não tô falando que não vai ser dolorido, não tô falando que às vezes não vai ser muito difícil, mas eu estou falando que vale a pena, né? E até naquela passagem que eu citei para vocês sobre o tesouro que o homem encontra no campo, ele encontrou algo de maior valor, algo que valia a pena entregar todos os seus bens por aquele tesouro, né? Você não está entregando os seus bens, a sua família à toa, né? Você está entregando por um tesouro ainda maior. Jesus é esse tesouro ainda maior,
né? O reino dos céus é esse tesouro ainda maior, né? Eu ouvi muito dizer que hoje em dia eu não vejo tanto, tá? Mas eu ouvia muito dizer que quando uma pessoa entrava na igreja era como se ela tivesse sofrido lavagem cerebral, porque ela não era mais a mesma pessoa, ela não pensava mais igual. E é isso mesmo, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que tentar olhar pelos olhos da fé. A nossa mente tem que ser renovada, porque senão a gente acha essa palavra dura demais, difícil demais para ser aceita no nosso coração, né? A gente esquece, né, que Deus não é como nós. Deus não é corruptível, né? Deus é bom, né? Eu lembro que na passagem do jovem rico, não sei se vocês lembram, Jesus encontra um jovem bem ricão mesmo. E aí esse jovem pergunta para Jesus assim: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna, né? E aí Jesus fala dos mandamentos, né? Guarda os mandamentos e tal. E aí o jovem fala assim: não, mas isso eu tenho feito. E aí Jesus fala: então te falta uma coisa, né? Vai, vende todos os seus bens, doa aos pobres e me segue. E aí esse jovem sai triste, né? E aí os discípulos se assustam, né? Eles falam assim: nossa, mas e agora? Quem pode ser salvo, né? Isso parece duro demais. E aí Jesus fala: é impossível para o homem, mas não é impossível para Deus, né? Pode parecer difícil, mas não é impossível. E não é ruim. Por mais que pareça ruim, por mais que pareça esquisito, a gente não quer abrir mão do nosso poder, né? Mas isso é uma ilusão, a gente nunca teve poder sobre nada. A gente acha que tem, mas sempre foi o domínio de Deus. A gente fica tentando segurar, tentando ser teimoso, mas Deus sempre teve esse domínio, né? A gente precisa abrir mão, né? Entregar nas mãos de Jesus todos os nossos tesouros, né? E não é só os tesouros financeiros, mas são os nossos sonhos, a nossa família, nosso emprego, tudo que a gente tem, a gente precisa entregar nas mãos de Jesus. E a gente precisa entender que mais valiosa que todas essas coisas é Jesus. Isso pra mim também é muito duro, ainda é muito difícil, eu também tô aprendendo isso. Mas se a palavra de Deus diz que tudo é possível, então eu creio que isso é possível, que um dia eu ainda vou chegar lá. Pode ser que hoje eu ainda não cheguei, mas que eu ainda vou chegar lá, e você também vai chegar. Se é isso que você deseja no seu coração, assim, eu não tô falando só da salvação, né? A salvação é pela graça, mas eu tô falando ser amigo de Jesus, ser discípulo de Jesus, ser mais do que a multidão. Então, se você deseja no seu coração ser mais do que uma multidão, você deseja ser entregue mesmo a Deus, então creia que você vai conseguir, tá bom? Que Deus te abençoe. Se Deus assim permitir, eu te vejo na próxima terça-feira às 18 horas, mas na quinta e no domingo o Bru tem uma palavra para abençoar seu coração, tá bom? Um grande beijo.